Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e nós vamos juntos pelos próximos 40 minutinhos. E eu garanto para você que vai ser bom pra caramba. Olha, quero agradecer a audiência que já estava com a gente desde as primeiras horas da manhã, semana agitada, mercado agitado, e chegou o momento da gente falar sobre empreendedorismo, da gente falar sobre negócio com um importante empresário, alguém que começou muito cedo, ainda é muito jovem e já tem bastante experiência. Eu tenho certeza que você e eu vamos sair melhores dessa conversa do que agora que estamos começando esse bate-papo. Pode apostar comigo. Você vai perder a aposta se você pensar diferente disso. Deixa eu pedir aí, aproveitar que a gente está nesse clima ameno de aposta, para pedir aí o seu like. Duvido que você vai deixar o like agora. Faça isso, investidor e investidora. Você que por acaso está aqui com a gente, acompanhando, se esqueceu na correria do mercado de deixar o like, é muito importante, né, pro YouTube o seu like. Isso impulsiona de maneira orgânica aqui o nosso produto, tá bom? Então nos ajude aí com o like. Joel comandando a mesa de som, eu aqui no microfone, você do outro lado da tela. Conversamos agora com o empresário Felipe Sintra, mentor, escritor, palestrante. Felipe, obrigado pela gentileza. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite de estar aqui. É uma honra, é um prazer conhecer toda essa estrutura que vocês fazem aqui, trazendo conhecimento para essa turma aqui. Honrado de estar aqui, obrigado. Eu que agradeço. Eu conheci o Felipe por meio da Luma, que é uma assessora parceiraça nossa aqui. Já conversei com várias pessoas que a Luma indicou. E teve um dia que ela veio até aqui, e aí a gente tava saindo do estúdio, ela falou, meu, você precisa conhecer uma pessoa, acho que tem tudo a ver com o podcast. Aí eu falei, quem é a pessoa? E essa pessoa é você. Então eu queria que você, Felipe, contasse um pouquinho aqui para o nosso público, para a nossa audiência, sobre o início da sua trajetória como empreendedor. Porque se eu falar que foi com 5 anos trabalhando com seu pai, a galera vai falar mentira. Mas se você falar, eles vão acreditar. Boa. Esse dia que a aluna veio aqui, ela me mandou mensagem logo em seguida. Ah, né? Legal. Ó, vim aqui e tal, mandou foto. Acho que faz sentido você estar aqui. E aí a gente marcou para estar aqui. Tomara que você goste da conversa, senão complica para mim e para ela. Boa, vamos lá. Satisfação em estar aqui. Você que está ouvindo a gente aqui agora, esse podcast, espero poder contribuir contigo. Começando a trajetória, quem é o Felipe Sintra e por que eu estou aqui hoje? Você falou, começou muito cedo, e de fato eu comecei cedo. E aí eu trago um fato que é diferente da maioria dos brasileiros, principalmente, que é que eu fui treinado a ser empreendedor. Eu fui treinado a ser dono de empresa dentro da minha casa. De fato, aconteceu isso. Você falou 5 anos de idade? Sim, com 5 anos de idade eu estava dentro da revenda, né, de carros que a gente tinha da família. E meus pais me treinaram para ser dono da empresa. Então, desde muito novo, desde 5 anos, que é o que eu me lembro, né, de que eu me entendo por gente, até os 12 anos de idade, eu morei dentro da loja de carros. Então, a gente literalmente morava dentro do nosso negócio. E eu falo nosso negócio porque a gente construiu isso junto, né? Então, eu, meu pai e minha mãe éramos nós 3 construindo esse negócio e a gente foi crescendo e eu evoluindo. 10 anos de idade, eu estava atendendo cliente, vendendo caminhão, vendendo trator. Com 12 anos de idade, eu estava lá dentro ainda, 13 anos, 15 anos, e o nosso negócio foi evoluindo e eu participei ativamente disso. Então, desde muito pequeno, eu entendo o que é ser empresário, eu entendo o que é empresa, negociar, comprar, vender, principalmente comprar, porque o lucro não está na venda, está na compra. Você saber comprar bem. Administrar, liderar gente. Então, desde pequenininho, para mim é muito simples falar sobre empreender, sobre tocar uma empresa, porque para mim foi o meu dia a dia. Eu fui uma criança que eu não tive muita infância de brincar com outras crianças, jogar videogame. Eu não jogava videogame. Eu estava no meio dos adultos negociando. Meu pai me levava para viajar, para fazer negócio de carros, e eu ia junto com ele para as viagens, nas férias, o intervalo assim. Viajava tipo 1000 quilômetros para fazer um negócio de carro e eu estava no meio de adulto. Então cresci no meio de adulto. E aí começa a minha carreira como empresário, dentro do negócio da família, e depois eu fui crescendo e fui me desenvolvendo, empreendendo em mais de 10 negócios diferentes. Isso, hoje você é um multi-empresário. Agora, para quem eventualmente está ouvindo a gente aqui, o nosso público ele é formado 70% por pessoas que têm entre 25 e 54 anos. Então é uma galera que está entrando agora no mercado de trabalho, esse pessoal que tem 25 anos, né? Nós que temos 25 anos. Brincadeira, os cabelos brancos aqui já tenho mais. Mas que está entrando agora no mercado de trabalho. E um pessoal também que já está mais estabelecido na sua profissão, que já tem salários melhores e tal. Eventualmente,
algum pai, alguma mãe pode estar ouvindo e falar assim, pô, será que o Felipe não sentiu falta de brincar mais, de estar ali perto de outras crianças? Como foi isso pra você? A gente vai chegar no momento da sua trajetória, depois que você compra um helicóptero com 19 anos, a gente vai chegar nesse ponto, que você fala em outros podcasts, que passou até por um período de depressão e tal. Aconteceu. Mas falando sobre a infância, assim, é algo que você sentia falta ou... Tem muita criança que quer estar perto do adulto. Uhum. E na verdade tem adulto que fala, não, isso aqui é conversa de adulto, você vai pra lá. E seu pai fez totalmente o contrário. Seu pai falou, não, isso aqui é conversa de adulto, eu vejo você com potencial, eu quero você como o meu sucessor, então você fica aqui pra você aprender desde cedo. Isso alguma vez passou pela sua cabeça, puxa, senti falta na infância ou não? Sua infância foi boa, legal, do jeito que foi, infância e adolescência? Não, pra mim, eu olho a infância, é assim, você tem vontade... de coisas que você experimenta. Então, como eu não tive muito disso, por exemplo, videogame, eu vi o colega com videogame, pai, compra um videogame. Não, você não vai jogar videogame. Isso não é pra você, eu não quero que você fique refém de um videogame, por exemplo. Isso era a cabeça dele, a mentalidade dele. E ele me trouxe pros negócios. Mas eu olho pra hoje, olhando lá pra trás, isso me forjou a ser o homem que eu sou hoje. Isso me deu base e referência para eu ser o pai que eu sou hoje, o marido que eu sou hoje, e principalmente que a gente tá falando de empresa, o empresário que eu sou hoje, o líder que eu sou hoje. Então não me fez falta nenhuma essa falta de infância, digamos assim. Uhum. E assim, tinha as brincadeiras e tal, mas eu tava sempre no meio de adulto. Você gostava daquilo? Eu gostava daquilo lá, eu gostava de ouvir as conversas, eu gostava de me inteirar daquele mundo. Então pra mim foi sempre muito positivo. Então meu pai veio me forjando, cara, o dinheiro entra na empresa assim, as dificuldades são essas, lidar com gente é desse jeito, você tem os pontos positivos, as altas e as baixas de mercado. Então, todo esse tempo, por eu ter começado muito cedo, eu vi muitas baixas e altas. Então, às vezes o mercado tá caindo, mas tá caindo para algumas pessoas e para outras tá subindo. É ciclo, é o que a gente vive hoje, né? Se alguém tá chorando, alguém tá vendendo bem. Pronto, cara, é assim, sempre vai ser. O dinheiro troca de mão. Então não é que não tem dinheiro, não, cara. O dinheiro está só trocando de mão. Talvez está saindo da sua e está indo para a mão do outro. Eu aprendi isso cedo. Aprendi a fazer gestão de risco, aprendi a lidar com situações de conflito. E, cara, não me arrependo nem um momento de ter sido treinado dessa forma. Hoje eu tenho um filho de 5 anos. E eu também trago o meu filho para dentro da empresa. Não faço como meu pai fazia. Meu pai uma vez me pegou, só uma curiosidade aqui que eu acho que faz sentido. Eu tinha uns 7 anos. Você lembra de Ford Courier? Aquelas picape, tipo picape Saveiro, picape Estrada. Era da Ford. Sim. Vermelha, picapinha Courier vermelha, umas 5 horas da tarde. Eu sou mato-grossense, tenho 32 anos. Morava em Alta Floresta, norte do estado. Pegou 5 horas da tarde essa Courier, engatou um jet ski atrás. E eu, meu pai e um amigo dele. E a gente saiu de viagem para Primavera do Leste, uma cidade, sei lá, 1.000 quilômetros distante. E a madrugada inteira viajando. A Ford Courier tem 2 lugares, certo? 2 bancos na frente. E nós estávamos em 3 pessoas. Aonde eu fui? Na carroceria. Meu pai jogou um colchão lá embaixo e eu fui na carroceria da Courier com a capotinha marítima em cima e, cara, viajei várias horas lá, fui dormindo. Aí eu lembro que eu levantava a cabeça, olhava pra fora, olhava o jet ski atrás e achava aquilo o máximo, cara. Pô, você lembra disso até hoje. Aquilo me marcou. E aí, às vezes, durante o trajeto, meu pai parou. Uma vez ele foi lá pra caçamba, ele foi dormindo atrás e eu fui na frente com um amigo dele. Então isso me forjou, chegamos lá, fizemos negócio, trocou de carro e eu acompanhando aquilo, eu achava que era adulto, era o máximo. Que legal. Não faço isso com meu filho, tá? Não recomendo fazer isso aí. Faz sim, ninguém tá ouvindo a gente, pode fazer. Outra época, né? Mas o meu pequeno eu trago pra dentro da empresa e ensino pra ele. Filho, tá vendo esse monte de pessoa aqui na empresa? As pessoas não são amigos do papai. Essas pessoas trabalham com a gente. Essas pessoas têm os sonhos individuais, elas querem fazer o dinheiro delas, elas querem viajar, elas querem comprar as coisas delas. E aqui é um lugar de oportunidade para que essas pessoas também possam realizar os sonhos delas. Em troca, elas estão fazendo um trabalho, que esse trabalho ajuda a nossa empresa a crescer e ajuda os nossos clientes a realizarem também os sonhos deles. Em contrapartida, ela tem uma recompensa. Então, empresa é isso. Empresa tem o líder, o papai é o líder, mas ser líder não quer dizer que eu posso fazer tudo. Ser líder quer dizer que eu tenho responsabilidade e tenho que respeitar essas pessoas, e essas pessoas dependem da minha liderança. Então eu fui forjando a cabecinha dele e ele vai começando a entender, mesmo com 5 anos. A gente faz evento, treinamento para empresário, ele tá lá no meio, entendendo. Papai fala isso, aí ele começa a me repetir. Então não é sobre o que você fala pro seu filho, é sobre as suas atitudes, como você conduz o negócio. Então eu não tenho desejo que meu filho seja um sucessor na empresa. Eu tenho desejo que ele aprenda a ser um bom homem e ele aprenda a fazer negócios. Porque uma coisa que meu pai sempre teve incisivo comigo, você precisa aprender a fazer negócio, independente da sua profissão que você for fazer um dia. Você tem que saber comprar e vender e fazer gestão.
E isso eu queria te ouvir mais, só para abrir um parênteses aqui na sua trajetória. O que é fazer um bom negócio? No começo da conversa, você falou aqui sobre o bom negócio não é exatamente na hora que você vende necessariamente, mas é na hora que você está comprando Perfeito. o bem. Queria te ouvir mais sobre isso, né? O que é um bom negócio? Eu vejo algumas pessoas que falam assim, aquela pessoa lá, ele é bom de negócio. Eu fico doidinho para conversar. Falei assim, deixa eu tentar descobrir por que ele é bom de negócio. E agora eu quero te ouvir sobre isso. Então, dentro do meu treinamento, eu aprendi que o lucro está na compra e não na venda. Então, você saber comprar bem, administrar esse bem e fazer uma boa venda. Porque quando eu compro bem, exemplo, eu vou comprar um carro, aprendi muito a fazer isso, e hoje muito do meu investimento está em imóvel e está em carro. Tem gente que fala, comprar carro é perder dinheiro. Depende se você sabe fazer dinheiro com o carro ou não. Você faz? No meu caso, comprar carro muitas vezes é mais viável do que eu investir em ações. Vocês falam de ações aqui. Sim. Mas o meu game, o meu jogo que eu aprendi a fazer é com isso. Então eu invisto mais energia nisso. Então, como que eu faço? Um carro custa 200 mil reais, eu compro ele por 150, 120 mil. Então, eu vou comprar bem para eu ter uma grande margem. Porque nessa margem, se eu precisar vender ele abaixo do valor de mercado, eu ainda tenho ganhos. Se eu precisar espremer e se esse carro me deu um prejuízo, sei lá, fundiu o motor, digamos assim, que já aconteceu, eu consigo fazer o motor e ainda tem uma gordurinha, a gente fala gordura, ainda tem uma gordurinha para queimar ali. Sim. Então, essa parte de fazer bons negócios é você estar atento às oportunidades e para as pessoas trazerem essas oportunidades. Tem um termo que eu gosto de usar, eu sou do Mato Grosso, e lá tem os cachorros que são os perdigueiros. Já ouviu falar ou não? Não. Os cachorros são treinados para caçar perdiz. Perdiz é uma ave, fica no meio da lavoura, e os cachorros perdigueiros, eles vão caçar essa árvore, e o caçador tá esperando, solta o cachorro, ele viu a ave, vai para cima, a ave sobe, O caçador ele pau. pega. Não, e aí o caçador atira. Isso, aí né? pegar. Pegou. Então é o perdigueiro. Por que eu uso essa analogia? Porque eu tenho pessoas que são os perdigueiros de negócio. Ou seja, Felipe, você que sabe de todos os negócios? Não. Eu preciso ter pessoas à minha volta, que são pessoas que estão andando em lugares diferentes e elas me trazem oportunidades. Legal. Então eu preciso aprender a ter relacionamento, fazer networking e deixar claro para as pessoas que eu sou investidor. Cara, você faz negócio fácil. Eu invisto em imóvel, eu invisto em aeronave, eu invisto em automóveis, eu invisto na área de educação, eu invisto em outras empresas, faço investimento também em ações. Então, quando tiver oportunidade, traz para mim. E aí eu tenho um monte de pessoas no mercado que vão trazendo oportunidade todo dia. Meu celular enche, Felipe, tem essa empresa, tem esse imóvel, tem essa fazenda, tem esse carro, tem esse negócio. E aí eu aprendi como encontrar boas oportunidades, tendo várias pessoas que me trazem essas oportunidades. E aí eu vou avaliar essa oportunidade entendendo se tem margem para eu comprar? Estou comprando bem? Estou comprando abaixo do valor de mercado? E aí eu faço as contas. Cara, quanto tempo eu vou ficar com isso aqui parado? Até eu liquidar esse imóvel, por exemplo. Vou comprar essa empresa. Quanto tempo essa empresa ela pode me dar retorno? Essa empresa eu estou comprando pelo equity? Pelo valor de mercado que ela pode vir a ter? E aí a gente faz os cálculos. Mas em resumo, comprar bem é comprar coisas que valem X por metade desse X. Bem legal, bem legal. E isso, claro, que vale para o mercado acionário também. Você que é investidor e investidora entende muito bem o que o Felipe está falando. E nós, todos os dias aqui na TC News, ficamos nesta tentativa de mostrar para você que está aí do outro lado da tela boas oportunidades. Eu estou me sentindo um verdadeiro cachorro aqui, um perdigueiro, mostrando oportunidades 12 horas por dia aqui Vocês na TC são News. Os perdigueiros para quem está na audiência. Puxa vida, tá vendo? Eu fui promovido a perdigueiro. Gostei disso daí. Perdigueiro. Boa. Ô Felipe, fechando parênteses, né, que nós abrimos aqui, voltando para sua infância / adolescência, você trabalhando com o seu pai. Eu vi você falando num podcast que você comprou um helicóptero muito cedo. Quando eu ouvindo o podcast, né, falei, puxa vida. Esse cara é fake. Não, pensei assim, falei, pô, mas por que um helicóptero, meu? Né? Quer ostentar já, começou já, tá querendo ostentar. E aí depois você fala como você usava aquele helicóptero, e eu falei, agora entendi porque que o Felipe é rico e eu não. O cara é esperto, muito esperto. Então eu queria que você contasse essa história pra nossa audiência, porque às vezes é um clickbait, pra quem não tá tão familiarizado com o termo, né? Que é muito usado na internet. O que é o clickbait? Você coloca ali uma foto e uma frase só para pegar o clique. Isso é um baita clickbait, né? O empresário que comprou o primeiro helicóptero com 19 anos. Pum. Aí você sabe, mas tem uma história por trás disso, tem toda uma estratégia, tem um porquê. E o que me surpreende é a maturidade com que você fez o negócio. Então, portanto, o porquê, você sendo tão jovem como você era à época. Então, isso começou com 16 anos. Quando eu tinha 16 anos, terminando o colégio, né? O ensino médio,
vai tomar que rumo? Vai fazer uma faculdade? Qual que é a profissão? Meu pai me trouxe esse questionamento aí. O que você vai querer fazer? Vamos continuar nos nossos negócios? Vai querer seguir um rumo à parte? E ele que me trouxe a ideia de ser piloto. Menino novo, do interior. Eu conheci aquele mundo do interior. Sabia fazer negócio com caminhão, com trator, com carro, com moto, que eu vivia. Aí ele trouxe helicóptero, que ele sempre gostou de helicóptero, meu pai. Eu falei, e aí, que você quer fazer um curso de piloto? Eu falei, mas como assim, pai? Não, tem um amigo meu que tá fazendo, tal, lá em Goiânia. Tá afim? Eu falei, nunca passou pela minha cabeça isso, mas eu quero conhecer. E aí eu fui conhecer, em Goiânia, a escola de voo. E eu fiz o primeiro voo. E o primeiro voo, o cara fez um negócio, que é isso aqui, ó. Ele pegou o helicóptero. Esse cara, ele já faleceu hoje, se tornou amigo, mas ele faleceu em acidente de avião depois, felizmente. Mas esse cara era muito legal. E aí ele pegou pra fazer um voo comigo, ele era instrutor, e aí ele foi em cima da pista. Então, digamos que isso aqui é a pista. Tá. Tô com o helicóptero aqui em cima da pista, ele fez uma manobra chamada bailarina. Ele girou 360 no eixo, assim, o helicóptero. Meu e Jesus. foi girando. Girando o helicóptero no eixo, 360. Ah, nessa hora eu já gritei, desisto! Não, baixinho, assim. A hora que ele fez aquilo, eu falei, eu quero fazer isso. Olha, Foi ali que eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero dominar essa máquina. E aí eu voltei pro Mato Grosso e falei, pai, tô dentro. quero fazer. Vou fazer esse treinamento. Ele falou, vou te patrocinar nisso. Eu acho que seu pai falou, professor, meu, dá um jeito desse moleque sair daí querendo fazer esse curso. E aí eu fui lá, e aí ele me patrocinou, e no outro ano eu voltei para fazer o curso. Com 16 anos eu fui fazer esse curso, passei 6 meses em Goiânia, fiz o treinamento teórico, fiz o prático, me apaixonei, consegui fazer a manobra. Que legal. Cheguei a esse ponto, falei, cara, o dia que eu dominar essa máquina, eu quero fazer a manobra. Até lá teve dificuldades, né? Porque tudo que você vai pegar novo para fazer, existem dificuldades. Eu queria desistir no meio do caminho, porque era muito difícil. Mas depois, hoje é igual andar de bicicleta para mim. Pronto. Fiz a minha carteira, mas eu tinha completado 17 anos, eu não tinha 18. Precisava completar 18 para pegar a habilitação. Esperei virar um ano, completar um ano, fiz 18 anos, aí eu vim para São Paulo, Campo de Marte, morei mais 6 meses, fiz o curso de piloto comercial. E aqui eu usei a minha estratégia de networking dos perdigueiros. Então, o que eu fazia lá no Mato Grosso, eu trouxe para cá, falei, vou conectar com gente para aparecer uma oportunidade boa para que eu possa comprar meu helicóptero, eu já tinha essa vontade. E eu conectei. E aí isso foi em 2011. Voltei final de 2011 para o Mato Grosso. Quando é 2012, fevereiro, o cara que eu conectei, que era o cara que comandava aqui os helicópteros em São Paulo, me ligou. Falou, Felipe, tô aqui com uma oportunidade para você do jeito que você queria. Como assim do jeito que queria? Eu não tinha um dinheiro à vista para comprar helicóptero. Eu tinha uma entrada e tinha vontade de trabalhar para pagar ele. E aí o cara falou, ó, tem um cara aqui que tem um helicóptero e ele parcela por conta esse helicóptero para você. Você dá uma entrada e parcela o resto. Falei, tô dentro. Como é que é? Não, vem aqui para São Paulo. Peguei a passagem, veio o meu pai. Eu tava com 18 anos nessa época, para 19 anos já, que eu faço em fevereiro. Tinha recém completado 19. Que dia de fevereiro? Dia 1º. Eu faço dia 19. Eu recém tinha completado, vim pra cá, conhecemos, o cara gostou da gente. E aí falei, beleza, como é que vamos fazer? Tem entrada? Tem entrada. E o restante? Parcelo em 24 vezes para vocês. Com uma correçãozinha bem pequena. Top. Aí ele falou, mas eu quero uma garantia. Eu falei, puta merda, garantia agora. A garantia foi a casa do meu pai. Ah, penhorou? Penhorei a casa do pai. Meu pai falou, e aí, você tá firme nisso aí? Eu falei, eu tô firme, deixa comigo. Fizemos um negócio, demos a entrada, penhorou a casa e eu já tinha contrato fechado para voltar pro Mato Grosso e começar a trabalhar para pagar o helicóptero. E foi o que eu fiz. Voltei já com o contrato fechado. No dia que eu já cheguei com o contrato fechado. E fiquei voando. Além dos negócios que a gente tinha de carro, caminhões que a gente continuava fazendo, esse negócio, e imobiliário, eu tinha o helicóptero e eu mesmo pilotava o helicóptero e fazia o fretamento e fiquei longos 3 anos trabalhando com isso também. Fora o negócio que a gente já tinha, mais esse. Então, empreendendo em 3 modelos diferentes. Imobiliário, dos carros e caminhões e a parte da aviação. E aí, no final de 2014, 3 anos depois, eu fiz um negócio. Literalmente da China. Você falou de fazer bons negócios, né? Que negócio que foi? Esse helicóptero eu troquei tudo em pá carregadeira. A gente tinha uma revenda de pá carregadeiras nova, a gente tinha uma marca parceira, e eu troquei esse helicóptero tudo em pá carregadeira. E nessa transição eu tripliquei o valor do investimento do helicóptero. Comprei as pastas tudo a preço de custo, troquei a aeronave nas máquinas, e as máquinas, eu tinha cliente e vendia essas máquinas. Então, Felipe, o que é fazer bons negócios? Bons negócios é aproveitar boas oportunidades. A pessoa que fez esse negócio comigo, eles estavam com uma dívida, e eles precisavam pagar essa dívida, mas eles não tinham caixa para isso. E quem eles deviam aceitava a aeronave como pagamento, mas não aceitava as máquinas dele. Pronto. E aí eu fiz um negócio com eles. Foi bom para eles, pagaram a dívida deles e eu recebi as máquinas e recebi parcelado as máquinas em 8 meses para pagar. E nisso eu tripliquei o valor que tinha investido a aeronave. Muito legal. E você fala em algumas outras oportunidades e entrevistas que essa aeronave também foi importante
Porque quem prestou atenção na fala do Felipe entendeu. Você tinha aeronave e os outros negócios da família Rodando. continuavam rodando. Então, às vezes, você ia fechar um negócio em uma fazenda, você chegava de helicóptero. Chegava de helicóptero. Bom você ter falado isso. Eu usava como ferramenta de trabalho. Porque você imagina, você vai fechar um negócio, né? Você poderia chegar lá, né, na caminhonete que você citou aqui. Não, você chega de helicóptero. Puxa, muda assim, a pessoa já olha diferente, né? Diferente. Bom você ter trazido isso, porque eu usava como ferramenta de trabalho. 19 anos, muito novo, tal. Se fosse Instagram de hoje, naquela época, talvez eu tinha feito muito sucesso com helicóptero, cara novo, entendeu? Mas eu nunca... você ia ter feito sucesso mesmo. Eu nunca fiquei mostrando isso, porque o negócio era, cara, eu gosto disso aqui eu uso como ferramenta de trabalho. Então eu pegava, eu ia fechar lá, vender uma máquina nova dessa, eu descia de helicóptero na fazenda do cara. Caramba. O cara já tremia na base. O cara falou, não, eu vou comprar. Eu levava o cara lá pra loja e levava ele de volta. Não, a pessoa nem tem coragem de pedir um desconto. Entendeu? Não tinha. Era justamente isso. Eu lembro de um dia que eu peguei o cara, ele fez um negócio com a gente numa máquina. Eu lembro da época era a febre do Camaro amarelo, sabe? Eu peguei um Camaro amarelo na negociação. E aí o cara deixou o Camaro na loja, eu ia mandar a máquina de caminhão pra fazenda dele. Ele falou, tá, e agora como é que eu vou embora? Pera aí, pousei o helicóptero dentro da loja, que a loja que a gente tinha um pátio muito grande, pousei o helicóptero, botei ele dentro, ele e o filho dele, e levei ele, pousei do lado da casa dele e deixei ele. Nossa. Cara, aquilo foi o maior comercial que o cara fez. O cara fazendeiro, forte, pousando de helicóptero, tem muito dinheiro lá na fazenda de máquina, mas não tem um helicóptero. Mas pousou do lado, todo mundo filmando, cidade pequena, no interior do Mato Grosso, Sorriso. Os caras filmando, aquilo foi, cara, o que você fez? Cara, comprei máquina com os caras lá. Os caras lá da Atlanta Caminhões. Comprei máquina com eles, pronto. E aí começa a vender mais máquina, entendeu? E aí eu ia fazer negócio, eu usava isso como ferramenta de trabalho. Sensacional. E você sabe que isso realmente impacta? E eu digo por mim, não porque eu tenho um helicóptero, porque é o contrário. Eu pego um ônibus da minha casa e venho aqui pro TC. E o meu busão, direto, ele atrasa. E eu fico postando no Instagram, não tem nada pra fazer também, fico lá. Pô, mais um dia ônibus atrasado. Uma pessoa me escreveu assim e falou, ô Vinícius, você é apresentador da TC News, cara. Compra pelo menos uma moto. Tem que cuidar do branding. Aí a minha namorada, minha noiva, pegou no mesmo dia e falou, para de ficar postando esses ônibus aí, pô. Tem um monte de gente que te segue lá do seu trabalho no Instagram. Eu falei, é a vida real. Mas aí... eu te ouvindo no podcast a história do helicóptero, eu me lembrei que eu falei assim, você tá vendo? O cara fala, o apresentador andando de ônibus. Pô, cara, compra uma moto pelo menos e para de passar esse perrengue. As pessoas se importam da maneira como você chega aos lugares, como você se apresenta. Isso faz diferença pros negócios, não faz? As pessoas te compram primeiro pelo que você aparenta ser. Depois elas ficam com você pelo que você é. Então, isso faz total diferença. Se você chega para fazer um negócio, um grande contrato, você chegar com um carro popular, você chegar com um carro melhor, um carro importado, a pessoa, querendo ou não, isso, cara, é do ser humano, ela vai te olhar de maneira diferente. Por quê? Isso representa para a maioria da sociedade o seu resultado, o seu sucesso. Se você tem um carro ruim ou não tem carro, ou deixa de se apresentar assim, ou se veste de qualquer forma, isso para muita gente vai aparentar que você não tem resultado. Vamos ver se você for pegar no Instagram, na internet. Alguém fica acompanhando um cara que só tem fracasso, ou não tem resultado? Dificilmente as pessoas vão acompanhar e vão querer comprar alguma coisa daquela pessoa. Agora, se você mostra seus resultados e você causa essa primeira impressão, é mais fácil de você vender. É regra, Felipe? Não que seja regra, mas influencia demais. Então, o fato de ter chegado com o helicóptero influenciou na negociação? Influenciou, de fato. O fato de você ter uma boa apresentação na hora de fazer a negociação, ou você chegar num carro melhor, é ok? Ok. Felipe, então quer dizer que eu tenho que comprar um carro bom só para eu fechar contrato? Não, cara, se você puder comprar, você compra. Agora, se você não pode, não vai fazer uma dívida, talvez você não dá conta de pagar essa dívida, certo? Mas isso sim me trouxe muitos negócios, pela forma como eu apresento, os carros que eu ando. Eu nunca liguei para andar em carro importado. Na loja tinha vários bons carros. Eu andava de picape Corsa, às vezes. Picapezinha Corsa, adesivado do lado o nome da empresa do helicóptero. E aí tem dia que eu tava andando de Chevette, tinha dia que eu tava andando de Uno, outro dia eu tava de BMW, outro dia eu tava de Land Rover. Então, porque a gente sempre comprou e vendeu o carro. Mas na hora de fazer uma negociação grande, eu preciso me portar com quem eu vou negociar. Isso faz diferença. Então faz bastante diferença nisso. Isso faz diferença sim. Agora, para quem tá acompanhando a nossa conversa aqui, para quem tá chegando agora, fala, nossa, um mundo de mil maravilhas. Mas a gente citou no início também que você passou por um processo de depressão, e quando eu ouvi você falando num podcast, falei, nossa, eu fiquei pensando como tava a sua cabeça. Porque os pais de outros colegas do seu pai, né, olhava para você como filho e falava, nossa, eu quero um filho igual ao Felipe.
Puxa vida, olha o Felipe, o meu filho é um badeneiro, meu filho tira nota ruim na escola. Meu filho, puxa vida, com 5 anos tá na mamadeira ainda. O Felipe tá fazendo negócio. E aí, mas isso vai criando uma pressão também na criança, no jovem. E você passou por isso, né, Felipe? Passei. E me trouxe um grande aprendizado. Então é justamente isso. Eu sempre fui a vitrine, né, para os pais dos meus amigos e os amigos do meu Seus pai. pais. Eu quero um filho igual ao Felipe. E aí eu, criança, eu olhava para aquilo e na minha cabeça a crença era: eu tenho que sustentar isso. Eu não posso errar, eu não posso falhar. Então, Criança ainda, né? eu sempre tive essa preocupação e esse peso. E aí quando veio o helicóptero, jovem, 19 anos, a casa do meu pai estava penhorada, eu tinha que pagar mais de 1 milhão de dívida do helicóptero. E aí veio uma carga muito forte e na minha cabeça passava o seguinte: cara, se eu errar isso aqui e eu cair, eu vou morrer, vou quebrar o helicóptero, meu pai vai ficar com a dívida, com remorso, porque eu sou um menino novo e morri, e ele vai ficar se sentindo culpado. Aí a minha culpa sobrecarregava mais. Então no dia que eu cheguei com o helicóptero lá no Mato Grosso, que eu fiz o voo, que eu tinha contrato, esse contrato eu fiz um voo, eu tinha 3 dias de voo. No segundo dia eu cancelei o contrato, porque eu não queria voar, eu estava sentindo muito mal. E aí depois desse dia eu fiquei uns 2, 3 meses afastado do helicóptero, que daí foi quando eu tive uma crise de pânico e entrei em depressão. E aí para sair dessa depressão eu fui buscar terapia. Eu tinha medo de chegar perto do helicóptero. Eu guardei esse helicóptero e eu tinha medo de chegar dentro do hangar. E aí durante a terapia eu fui entendendo todo esse peso que eu carregava, enfim, fui me descobrindo, né? Me conhecendo de fato. E aos poucos eu comecei a me aproximar do helicóptero. Aí eu ia lá no hangar, abria o hangar, olhava pro helicóptero, respirava fundo, porque era tenebroso, era muito medo que eu tinha. Voltava, ia embora e no outro dia eu ia de novo. E fui me acostumando, me expondo a esse medo. E aí tirava o helicóptero para fora, acionava ele, guardava. Aí passava uma semana, acionava e fazia um voozinho pairado, só subindo e descendo. Aí depois fui aumentando, fui fazendo um voo em cima do aeroporto, levei um amigo meu para ir junto, que era piloto também. E aos poucos eu fui saindo disso. Legal. Mas foi uma carga muito grande que eu tive, né? Só que isso me trouxe muito aprendizado, Eu ia sabe por perguntar quê? isso agora. Qual foi o aprendizado nesse processo? Primeiro ponto, entender, né, até que ponto era a minha responsabilidade daquilo tudo que eu carregava desde criança, o quanto aquilo era bom e aquilo me colocava peso, e parar de me culpar por coisas que não eram de minha responsabilidade. E eu comecei a trazer isso para os negócios que eu trago até hoje, tá? Porque hoje eu tenho uma empresa de treinamento e de consultoria para empresas e treinamento para empresários. E durante esse tempo todo, né, de várias empresas, depois eu posso falar um pouquinho mais do que eu tive de experiência, essa parte da aviação, essa parte do emocional, onde eu tive que tratar fazer terapia, tratar, né, essa depressão, eu comecei a entender o quanto a nossa mente designa o nosso destino. Então, a frase que eu tenho muito forte é o seguinte: a empresa é reflexo da mentalidade do dono. Toda empresa é reflexo da mentalidade do dono. Vou anotar isso aí. E aí depois que eu comecei a fazer terapia, comecei a entender sobre como funciona o cérebro humano, o comportamento humano, eu comecei a estudar também sobre isso, estudar neurociência, e eu gosto muito desse tema, e eu comecei a entender que isso é muito importante dentro da empresa. E hoje eu treino muito empresário, não só na parte de gestão, de processo, liderança e cultura, mas o primeiro ponto é essa parte da mentalidade. O que você acredita? Quais foram os ambientes que você viveu que te influenciam nas tomadas de decisões? Como que você olha para os seus colaboradores? Como é que você cuida deles? Como é que você olha para você como empresário? Você é centralizador ou você delarga? Porque tem aquele cara que centraliza e tem outro que delarga e acha que vai dar tudo certo. Então não consegue ter um meio termo. E aí isso me trouxe muitos aprendizados. Com relação à aviação, me trouxe aprendizado de gerenciamento de risco, de double check, de processo, de procedimento. E tudo isso de experiência eu trago e criei um método onde eu coloquei tudo dentro dessa caixa e ensino outros empresários a terem uma gestão eficiente, com ajuste dessa mentalidade dele enquanto dono, enquanto líder, ajustando o processo, procedimento, liderança e cultura, que a gente entrega dentro dos nossos treinamentos. Então toda essa bagagem, não foi só bonito para contar a história. Não, cara, eu juntei tudo isso e construí um método que funciona, onde eu consigo implementar na empresa, ela funciona sem que eu precise ficar microgerenciando as pessoas lá dentro. E para quem eventualmente, o empresário ou empresária que está acompanhando aqui a nossa conversa e fala assim, bom, eu queria estar mais perto do Felipe, gostei da história do Felipe, me conectei com ele. Como que faz para conseguir se inscrever para esse método? Ele é um método perene, está gravado e a pessoa consegue assistir. Você faz palestras e aulas em períodos datados? Como funciona, por gentileza, Felipe? Hoje a gente tem um ecossistema de educação, que é o MXE Educação, onde lá a gente tem treinamentos, onde o meu time entrega treinamentos para os colaboradores de outras empresas, e eu tenho um treinamento exclusivo para empresário que é presencial. 3 dias comigo, lá na nossa sede, na nossa empresa,
Passando 3 dias onde, primeiro ponto que eu trabalho essa parte de visão estratégica e planejamento estratégico, que o brasileiro não gosta de planejar, mas precisa, e essa parte da mentalidade. Segundo dia eu trato gestão e processo, como eu vou implementar isso na minha empresa de prático, não é palestrinha, assim, sequência de palestra. Cara, eu te mostro isso aqui e te ensino como fazer. E o terceiro dia eu bato em cima de pessoas, liderança, cultura, bonificação, reconhecimento. O nosso foco é gestão. Então eu ensino gestão na prática e objetivo para o empresário. Como que funciona, Felipe? A gente tem algumas datas durante o ano. Então o próximo é em junho. Final de junho a gente vai fazer a próxima edição do Método MXE. Como que consegue acessar a gente? Pode ir no meu Instagram, @euFelipeSintra. Vai aparecer no GC aqui embaixo. Ou @MXE Educação. Lá tem os links, pode acessar, entender o que faz sentido para você. E fora os treinamentos, a gente tem consultoria. Como que funciona a consultoria? Consultoria onde nós, com o nosso time de consultores, a gente faz um diagnóstico do seu negócio, entende o seu momento, aonde estão os gargalos, e a gente ajuda você a ajustar isso com o processo e treinamento do time. Ajusta todos os processos da empresa, desde um processo financeiro, a governança e compliance, a gente faz, estrutura a empresa, para que você tenha uma gestão mais eficiente. Com essa gestão eficiente, o que acontece? As pessoas se tornam mais produtivas, sua empresa aumenta a margem de lucro, diminui custo e você consegue ter mais tempo para pensar na estratégia do seu negócio de crescimento ou investir em outras empresas. Por quê? Felipe, como é que você consegue ter negócios diferentes, em nichos diferentes e empresa longe? Eu tenho empresa que não é aqui em São Paulo, é lá no Mato Grosso, fico 6 meses sem aparecer lá. Como consegue fazer isso? Com método, com processo, com treinamento e acompanhamento. Então tudo isso tem um passo a passo. Aí eu ensino outros empresários a também terem isso. E aí foi isso também que me levou para ser CEO lá do grupo do Pablo Marçal, onde eu passei um ano lá dentro. Você tem a conexão com o Pablo, né? Eu quero até saber qual foi o ano que vocês se conheceram, como foi esse encontro, se era um objetivo seu ou se foi essas conexões que a vida acaba entregando pra gente. Mas antes, né? Porque o curso você vai ter que se inscrever com o Felipe, mas um spoiler eu consigo. Porque eu vi, lendo sobre você e algumas declarações, algumas reflexões suas, eu anotei 2. Eu falei, isso aqui ele vai comentar para nossa audiência porque eu achei muito importante. Primeiro você disse, não existe liberdade sem gestão. Eu já vi você falando também em alguns podcasts que gestão você faz de dinheiro, de outros ativos, mas que pessoas você lidera. Pô. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 conceitos que são conceitos tão caros para você. Esse da gestão pode ser polêmico. Vamos lá. Não existe liberdade sem gestão. Por quê? Se eu quero ser livre, eu preciso fazer gestão das minhas prioridades. Eu não tenho tempo. Não existe não tem tempo. Você não priorizou aquela tarefa. Aquilo não é importante para você, você vai fazer outras coisas. Então, gestão emocional, gestão do seu dinheiro, das suas finanças, gestão do seu patrimônio, gestão de coisas, né? Gestão de prioridade, tudo isso eu preciso ter organização. O que é prioridade para mim? Colocar aqui, o que é depois, o que é urgente, o que não é urgente. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar o tempo todo ocupado. E eu não consigo me sentir livre. A minha cabeça não fica livre, eu não tenho tempo para investir em outras coisas. Então isso é muito forte pra gente. Não existe liberdade sem gestão. Você quer ser livre, faça gestão das suas emoções, faça gestão do seu dinheiro. Porque se você faz gestão do seu dinheiro, você tem a sua reserva, você não passa apuros. Então tudo isso é muito importante na gestão. Quando eu falo de gestão de empresa, aí eu tenho a parte financeira, que tem que fazer gestão dos meus ativos dentro da empresa. E quando eu chego nas pessoas, eu não faço gestão de pessoas. Porque quando eu falo de gestão, eu estou falando de controle. Então eu preciso controlar. Pessoas eu controlo? Não. Pessoas eu influencio. E a influência vem da liderança, vem do meu comportamento, vem da minha cultura, dos meus valores, daquilo que eu prego, que pode, que não pode, né? Da verdade que eu carrego. Então quando eu falo de gente, eu falo de liderança. Eu preciso liderar as pessoas. E liderança não é cargo. Liderança é posicionamento. Tem gente que está no cargo de liderança, mas não é líder. Tem gente que está lá no operacional, é mais líder do que quem está no lugar do líder. Influencia mais. Porque ela influencia mais. Porque ela dá mais exemplo. Então, às vezes eu pego uma pessoa, não, porque eu sou o líder da minha empresa. Às vezes o dono fala, eu sou o líder da minha empresa. Talvez você não seja o líder. Talvez um colaborador seja mais líder que você. As pessoas olham para ele com um olhar de liderança, de influência, a pessoa que vai conduzir o negócio, e não olha para você dessa forma. Então eu preciso cuidar muito disso. Gestão do negócio, para fazer meu negócio perpetuar, me trazer liberdade e mais dinheiro no bolso, e liderar pessoas, porque a empresa é feita de gente para gente. Se eu não tiver uma liderança forte, com cultura bem estabelecida, com os processos padronizados, acompanhamento, a minha empresa vira um caos. Então isso é uma base muito forte quando eu falo de liderar com uma cultura forte. Muito. Tinha mais alguma pergunta que você falou aí que eu esqueci ou não? É isso mesmo, não existe liberdade sem gestão.
e você não faz a gestão Das de pessoas. pessoas Faço você gestão- lidera. A gestão de coisas, de dinheiro, mais gente eu lidero. É, muito legal. Olha, conversa boa passa rápido, a nossa tá voando, senhoras e Tá senhores. acabando o tempo? Quanto tempo A nós gente temos? tem aí mais cerca de 10 minutos. Eu Vambora. tenho duas perguntas. Então Uma vai. é essa do Pablo, que eu quero saber como Tá. você conheceu. O Pablo Marçal, ele já era muito conhecido na internet. E aí depois, quando ele saiu candidato, primeiro, ele agora mais recentemente a Prefeitura de São Paulo, ele ficou muito conhecido aqui, né, de São Paulo, e nós estamos gravando na região da Faria Lima. Então, quem mora na cidade de São Paulo, pelos debates, pela disputa eleitoral, certamente conhece o nome do Pablo Marçal. Ele é um grande empresário e um grande influenciador digital também. Mas essa é por último pra gente Tá bom. encerrar. É o que dizem pra segurar a audiência. Eu entrevistei uma vez, algumas vezes, a Luíse Barsi. A Luíse Barsi é filha do Barsi. Uhum. O Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. E eu achei algumas semelhanças na sua história com a dela. Porque ela também é muito próxima ao pai. Ela aprendeu a investir com o pai, ela utiliza o método do pai, que é o método de investir em empresas pensando no longo prazo, mas é longo prazo mesmo, para colher dividendos. E aí, uma das oportunidades que eu tive de entrevistá-la, eu pergunto para ela assim, Luíse, em algum momento você chegou a pensar diferente do seu pai? Você aprendeu com ele, entendeu o método dele, hoje você é um nome muito importante na empresa, que leva o sobrenome da família, mas você chegou a pensar diferente, assim, eu acho que essa ação é boa, e o seu pai discordar, e ela respondeu, já aconteceu. Já aconteceu, a gente conversa, tal, foi uma excelente resposta, tá aqui no nosso canal do YouTube, você assiste aí. Eu quero saber se já aconteceu isso com você e o seu pai também, porque o seu pai era a referência, né? E me parece que o seu pai era muito bom dentro daquele nicho que ele montou o negócio da família. Você começou nesse nicho e você expandiu, né, a sua área de atuação para diversos segmentos. De alguma maneira isso chegou a gerar, não sei se a palavra correta é conflito, mais uma conversa. Já aconteceu algo parecido com você e o seu pai? Já aconteceu e acontece até hoje, né? Divergência de pensamento. A questão é o seguinte, o respeito. Então nós sempre tivemos muito respeito um com o outro. Meu pai é um cara que começou o negócio, começou a construção desse negócio, me inseriu junto com ele na construção e sempre fez questão de falar o seguinte, isso aqui é nosso. Nós estamos construindo. Isso aqui não é meu, não é da sua mãe. É nosso. Estamos construindo junto. E não só falava, mas ele me colocava dentro de uma tomada de decisão. Legal. 10 anos de idade, 12 anos de idade, ele chegava e falava, vou fazer esse negócio, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Ele pedia minha opinião. Com Isso 10 é anos de legal. idade. E aí, mesmo que minha opinião não fosse aquilo que ele fosse tomar decisão, ele me colocava lá. Isso me fez sentir muito importante, me sentir pertencente àquilo de fato. Estamos construindo esse negócio. Então ele me dava voz ativa. Se eu falasse o preço de um caminhão lá com 10 anos que aconteceu, e eu falasse errado, ele sustentava até o final. Você falou errado pro cliente, vamos vender, depois nós vamos ver como é que nós vamos recuperar isso aqui. Ô, louco! Mas ele nunca falou assim, não, você tá errado. Te desautorizou Não, na nunca, frente de um cliente. Nunca. Então esse respeito teve muito, sabe? Só que chegou um ponto, foi com 23 anos, que eu cheguei e falei, ó, daqui pra frente eu quero você só como meu pai. Não quero você como sócio. Eu quero ser seu filho e eu quero você como meu pai. Aí foi um rompimento onde foi dolorido demais pra ele, né? Ele achou, pô, ingrato. O primeiro sentimento foi de ingratidão, depois ele entendeu. E foi um momento que eu falei, pai, daqui pra frente eu não vou estar mais contigo tão ativamente nos negócios, eu vou te apoiar em tudo que você precisar, contar comigo, tamo junto, temos coisas juntos, eu vou te ajudar nisso aqui, mas eu vou tocar os meus negócios do meu jeito. Por quê? Até aqui eu tive você como referência e aprendi muita coisa e vou levar pra vida inteira e ele continua sendo meu exemplo pra isso. Só que tem coisas que pra onde eu quero chegar, com essa base eu não consigo. Eu preciso romper isso e eu tenho que tomar decisão diferente da que você tomaria. Nossa, cara. E aí, porque na cabeça do meu pai, ele nunca gostou de ter vários colaboradores. Era eu, ele, minha mãe e mais um. E na trajetória dele, ele teve um sócio. Mas era só isso. Não tinha 10 funcionários, não tinha. Era centralizado financeiro ali com ele, com a minha mãe, as tomadas de decisões tudo ali. Não tinha É gente. difícil crescer dessa forma. Difícil. No máximo teve 2 colaboradores. Eu falei, não, eu entendo que para crescer um negócio eu preciso ter mais gente. Cara, que conversa difícil essa, hein? Não, Que exige muita Foi maturidade, hein? estremecedora. Mas eu cheguei no ponto e falei, eu preciso tomar essa decisão. Vamos romper. E aí foi muito difícil no começo ali, mas ele entendeu. E aí no começo era ruim pra ele, quando a gente teve esse rompimento, ele me ligava, eu não atendia, porque eu tava em outros compromissos. E eu sempre atendi ele antes. Ele ficava putaço no começo. Depois ele foi entendendo, e aí eu fui gerando resultado paralelo, né, ao negócio que a gente tinha da família, e aí isso foi gerando mais respeito. Né? Ele, legal. pô, mais respeito. E aí eu fui tendo experiências em outros negócios. Então teve esse momento de rompimento, continuo tendo negócio junto com meu pai, a gente fala, inclusive ontem ele me ligou falando, ó, tem um negócio assim assado, vamos junto, vamos entrar junto, ele Que da sempre pede hora. opinião. A gente faz negócio junto. Então, tem carro, tem imóvel, tem fazenda, tem um monte de coisa.
E ele sempre pede minha opinião para tomar uma decisão e a gente continua. Só que daí, a partir daí, eu comecei a ter meus negócios sozinho. Mas vou te falar, acho que você conseguiu um respeito do seu pai, que talvez se você estivesse junto com ele o tempo todo, Não apesar teria. dele sempre ter te respeitado, mas é um outro patamar. É o outro, tipo assim, eu deixei de ser filho do Márcio e ele passou a ser pai do Felipe. É, isso aí é da hora, hein? Isso é de arrepiar. Eu deixei de ser filho do Márcio e passou a ser pai do Felipe. Eu voltei pra minha cidade, que é Sinop, Mato Grosso, em junho do ano passado. Esse ano eu vou de novo fazer um evento lá. Eu coloquei 800 pessoas no auditório pro evento. A hora que ele viu aquilo, ele tipo assim, falou, agora eu sou o pai do Felipe. As pessoas começam a chegar, você que é o pai do Felipe, você que é o pai do da Felipe. hora. Então eu consegui inverter isso. Não por orgulho, mas cara, tudo que eu aprendi, pai, eu apliquei e tô tendo resultado. Então é motivo de orgulho pra ele também. E aí chegou esse momento, eu fui tocando meus negócios, fazendo coisas diferentes. Ele não entende muito do mundo que eu vivo hoje, ele entende dos negócios de carro, continua fazendo. E desse mundo é um mundo novo e eu vou ensinando ele essa parte. Mas ele sempre tive o apoio. Graças a Deus, tive o apoio dos meus pais. Isso eu falo, bato em cima, porque você teve pai e mãe. Graças a Deus. Se você não teve, infelizmente, lamento você não ter, mas eu tive e eu valorizo isso, honro isso e vou fazer isso também pro meu filho. Enquanto ele quiser meu apoio, eu vou estar ajudando ele. Muito legal, muito legal. Bom, reta final, Felipe, como que foi que você conheceu o Pablo Marçal, que é esse nome importante na internet? Duvido que uma pessoa que está no nosso chat aqui não conheça o nome do Pablo Marçal. Mais do que conhecer, chegou a trabalhar com ele. Vamos lá. Antes de chegar no Pablo, eu preciso só fazer um resumo de uma história aqui. Por que eu cheguei até ele? Em 2014, a gente abriu um centro comercial como se fosse um shopping popular lá na cidade. Eu vi essa história você contando. Eram 120 lojas. E aí eu tinha uns 60 clientes lá dentro. O espaço era seu? O espaço era, o prédio era. E você alocou você tinha um espaço enorme, montou algumas lojas ali. 120 lojas lá dentro. E você né? locou esse espaço. Isso, aí eu vendi, né, o direito de uso e a alocação condominial lá. E aí inauguramos esse negócio. Mas eu fiz esse negócio no feeling, e escutando conversa dos outros. Não, esse negócio é bom, vai dar certo, vocês vão explodir de ganhar dinheiro e tal. E fui fazendo negócio. O negócio ficou muito bom, uma baita de uma estrutura, muito legal. Coloquei as pessoas lá e inaugurei. Começou o negócio, só que o lugar onde era o meu prédio, que é até hoje, não tem fluxo de pessoas passando a pé. E aí eu não fiz a pesquisa e fui fazendo e foi vendendo para qualquer pessoa que queria investir. Muita gente começou a investir lá, montar o seu primeiro negócio, não sabia fazer gestão, fazer marketing, administrar. E aí isso foi um dos motivos pelo qual 8 meses depois eu fechei. Então montamos esse espaço, vendemos, tive essa dificuldade, fiz promoção, passei de helicóptero, moto, fiz um monte de coisa para trazer gente, mas por diversos fatores, entre um deles, não ter passagem de gente. As pessoas que entraram lá dentro não sabiam fazer marketing, puxar gente, administrar seu dinheiro, só tinham o dinheiro de comprar o produto e botar na loja, eles não vendiam. E ficavam dependendo que eu fosse vender cada loja o seu produto. E o negócio não fluiu. Por que eu falo isso com tranquilidade? Porque de todas as lojas que tinham lá, fecharam, apenas uma funciona até hoje. Em 2 pontos diferentes, porque aquela pessoa estava preparada. Ele se preparou para abrir o negócio dele. As outras pessoas não tinham preparado. As outras pessoas tinham um sonho de fazer aquele negócio. Eu tive que recomprar todas as lojas e tal. E aí, por que eu tô voltando nesse ponto antes de falar do Marçal? Porque foi ali que me despertou alguma coisa dentro que eu fiquei muito triste, porque as pessoas que tinham um sonho lá dentro, eu tinha o sonho do meu negócio, mas ele dependia do negócio dela fluir. Aquelas pessoas tiveram seus sonhos destruídos naquele momento. O sonho de empreender acabou naquele momento. Foi a frustração das pessoas. E eu não gosto de ver negócio fechando. Eu gosto de empreender. Eu sou um cara generalista. Eu gosto de abrir negócio. Eu venho aqui dentro, quando a gente tá andando aqui, eu já fico imaginando várias coisas pra eu montar, tá? Eu vou no restaurante, eu fico olhando e fico, cara, eu posso montar um negócio. Se eu vejo uma portinha com placa de aluga-se, eu passo pra minha esposa, aqui dá pra montar um negócio. E aí eu fico pensando. Você essa é a minha mente. Empreendedor, E aí eu vejo um cara fechando, eu vejo que um sonho tá sendo destruído. Felipe, isso é filosófico. Não é. Por quê? Eu olho aquilo lá e eu falo, cara, por que essa pessoa fechou? Porque ela não teve instrução. Ninguém instruiu ela, né? A nossa educação, a nossa sociedade não ensina os outros a administrar, a comprar bem, a vender bem. A gente não tem essa educação no Brasil. As escolas não ensinam a empreender. Na faculdade, você se torna médico, você não sabe fazer a gestão do seu consultório. Um arquiteto não sabe fazer gestão do escritório dele. O advogado é a mesma coisa. E a faculdade não ensina. Não ensina isso, cara.
Não, eu falo pelo jornalismo. Quanto mais jornalismo. Depois que eu me formei, 4, 5 anos de formado, tem um grupo ainda dos jornalistas da sala, agora não mais, mas até 4, 5 anos, a galera escreveu, pessoal, fui contratada por um freela. Como vocês cobram? Por hora ou sabe, por lauda? Lauda é quantas páginas tem que escrever. Falei, se a pessoa depois de 4 anos de formado não sabe precificar o trabalho dela, ela tá ferrada. Pois é, porque isso não tá assim disponível, isso não é incentivado, tá? Dentro da nossa educação hoje no Brasil. E eu tive educação dentro de casa com relação a isso. Tá. Vi essas empresas fecharem e falei, caramba, o que eu posso fazer com isso, né? Em resumo, o empreendimento hoje eu transformei num outro negócio, que funciona até hoje, e esse outro negócio eu tenho até um espaço de coworking, com auditório, várias empresas. Aí eu pivotei o modelo de negócio. Continuei dando espaço para outras pessoas empreenderem dentro da minha empresa, que é com os escritórios, e fui tocando minha vida. Quando eu abri esse espaço de coworking, eu abri com auditório, comecei a trazer evento. E ali eu vi a oportunidade que eu podia falar sobre empreendedorismo para outros. E começaram a me convidar para palestrar. Foi aí que começou essa parte de comunicação, de ensinar, de palestrar. Você fala bem pra caramba. Treinei muito para chegar até onde fui e continuo treinando. E aí 2017, 2018, fazendo algumas palestras, sendo convidado. Quando chega 2020, a pandemia, eu abri meu Instagram. O Instagram que eu tenho hoje com mais de 300 mil seguidores, eu abri em 2020 do zero. Comecei a gerar conteúdo de empreendedorismo. Não sabia direito o que ia falar, mas comecei a falar. Pandemia, aquela coisa toda, todo mundo em casa, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, que meu negócio não precisava de mim e tava tocando. Meu filho tinha acabado de nascer, e eu comecei a gerar conteúdo, e comecei um podcast lá em 2020. Na pandemia, criei um podcast, fazia as entrevistas online, fiz, 18 episódios com várias pessoas. Que legal. Empresário que fatura bilhão aí, a gente fez episódios. E eu falei, cara, eu quero investir nisso. Aí quando apareceu a oportunidade de participar de um reality show chamado La Casa Digital, que era com o Pablo Marçal. Eu olhava o Pablo Marçal como, cara, esse cara é referência na educação digital. Quero aprender com ele como faz para lançar um produto. Eu quero vender um produto no digital, relacionado à educação. Quero ensinar outras pessoas. Vou me conectar com esse cara, botei na cabeça. Me inscrevi para esse reality e vim do Mato Grosso para cá, sem ser convidado, mas botei na minha cabeça, eu vou ser chamado. Aí eu vim para Alphaville e no outro dia que eu tô aqui, me ligaram. E eu fui chamado pro reality show. Foram 14 dias dentro de uma casa, ensinando sobre as profissões do digital. E eu fui me aprofundar mais sobre o que era marketing digital, enfim, como fazer lançamento. Foi aí que eu conectei com o Pablo. Aí, outubro de 2020, quando foi abril de 21, eu saí do Mato Grosso e me mudei para Alphaville. Falei, eu preciso estar lá onde as pessoas que eu olho como referência estão. E o que elas estão fazendo. Eu quero aprender a me desenvolver melhor nisso aqui. Porque as outras coisas já rodam, eu já aprendi, já passei pro estágio, enfim, já tá rodando. Quero investir na educação a partir do digital. Foi quando eu conectei com o Pablo. E aí, ele me chamava, você vai mudar pra Alphaville? Eu falei, não tem nada pra fazer aí, até que eu decidi vir em abril, entendeu? De 21. E eu fui lá no ecossistema dele, falei, cara, quero estar aqui com você, quero aprender. Não preciso de emprego, não preciso de salário, não tô buscando isso. Eu quero saber como é que você faz o que você faz. Onde eu posso começar aqui contigo? Cara, vim na maior humildade. Eu não precisava financeiramente. Você está conhecendo agora toda a minha história. Falei, mas eu quero ir na humildade para aprender com esse cara. O que ele faz? Porque daí eu vou poder potencializar o que eu tenho para potencializar. E eu comecei, ele tinha uma loja de carro importado, na época, chamava Box 459. E eu fui lá, falei, deixa aqui comigo que eu... isso aí você manja. Que eu entendo. Eu falei, cara, eu quero aprender digital. Ele falou, não, digital não tem espaço para você lá não. Onde eram os lançamentos. Onde tem espaço? Na loja de carro. Eu falei, então deixa comigo lá. Sua porta de entrada é lá. Fui lá, aí comecei a implementar processo, gestão, nos primeiros 2 meses. Aí ele falou, cara, você precisa ser o CEO disso aqui. Era a maior oficina da América Latina. Oficina de carro de luxo. Eu falei, mas eu não vim pra cá pra ter emprego. Ele falou, não, você não queria a porta de entrada pra aprender como faz lançamento? Essa é a sua porta de entrada. Eu falei, tá, entendi. Então, beleza. Aí comecei a fazer todo o meu papel de gestão dentro da empresa dele. Combinamos 6 meses. Desses 6 meses eu passei o bastão pra uma outra pessoa, trouxe um outro cara pra tocar. E no primeiro mês eu já fiz a primeira palestra dentro da loja de carro. Botei lá 100 pessoas e comecei a fazer o que eu vim fazer pela porta de entrada da loja de carro. E ele, né, influenciando a fazer a parte de educação. Ele multiplica talento, o Pablo. Ele é um cara que incentiva muitas pessoas que estão à volta dele a ensinar as outras pessoas. E aí eu abri a primeira palestra dentro da loja de carro e comecei a fomentar e fui. E aí quando chegou 2023, eu ajudei ele a comprar as aeronaves, o helicóptero, o avião, essa parte, eu fiz a gestão lá para ele introduzir isso nos negócios. E em 2023 ele me convidou para ser CEO do grupo, de todas as empresas. Sintra, quero você aqui. Ele tinha se candidatado na presidência em 2022. Foi isso, presidência em 2022 e depois... Também muita gente conheceu ele e tal. Ele voltou da política e falou, cara, preciso organizar aqui que a casa ficou meio abandonada. E aí eu entrei
nessa cadeira de CEO. Ele falou, 3 meses só, assim. Eu sei que você não gosta de ficar preso. Eu falei, tá bom, 3 meses. Aí eu fiquei 1 ano. De 3 meses foi 1 ano. Comecei a implementar. A 24. Isso. Aí eu fiquei até 24. Comecei a implementar toda a parte de gestão, organograma, fluxograma. Montei um squad só de processo. Contratei pessoas. Vamos organizar o processo de cada área. Fiz a apresentação do plano de cultura, chamava PMT, Programa Multiplicador de Talento. A gente vai ter as rotinas, reuniões, treinando o time e tal. E fui estruturando tudo, botei tudo na parede. A galera entrou lá dentro. O que é isso aqui? Isso aqui é organização, é gestão de uma empresa. Comecei a fazer gestão à vista. Coloquei na frente da minha sala, tinha um painel de LED onde ficava passando diariamente os indicadores da empresa e reconhecimento dos colaboradores. Ficava passando o painel de LED o dia inteiro. Fui mudando a cultura da empresa com relação à gestão. Então ele falou, cara, me ajuda a fazer isso. E em contrapartida, o que eu tinha? A posicionamento, cara, CEO do Pablo Marçal. O Pablo Marçal é um cara extremamente conhecido. Isso me ajudava também no meu projeto de educação, a ser conhecido por isso. Então fiquei lá 1 ano, fiz o meu papel 1 ano, passei o bastão para outra pessoa e saí de cena para poder investir mais energia naquilo que eu vim construir aqui em São Paulo. Mas foi uma experiência que valeu muito a pena. Demais, porque tá do lado do Pablo. O Pablo é um cara extremamente energético. Então ele é um canhão de execução e ele me incentivava muito em fazer os treinamentos, em ensinar o que eu sabia. Cara, as pessoas precisam conhecer o que você faz. Porque ninguém ensina como você ensina, ninguém faz como você faz, ninguém tem a energia que você tem. Comece a ensinar, ensina. Ele me incentivou muito nisso. Legal. Então, para mim foi muito bom. Eu passei esse período, né, como, digamos, uma consultoria dentro da empresa dele. Que era o que você buscava, né? Eu buscava e organizei tudo. Não buscava uma cadeira de CEO, não era isso que eu queria, mas foi uma oportunidade de mostrar num grande player, num grande ecossistema, o que eu sabia fazer. Pô, e conseguiu mostrar. E agora, pra galera que já tá começando a seguir o seu Instagram, que tem interesse em se conectar com você também, participar do seu treinamento, da sua mentoria, qual que é o seu plano? Né? Qual é a próxima etapa da sua vida profissional? O que você quer atingir nesse ano de 2025? Um ano que tá tão turbulento, né? Se tá turbulento pro mercado financeiro, imagina pro empresário, né? Pro empresariado que todos os dias tem que batalhar aí para conseguir fechar no azul as suas contas. Como que você tá se projetando, se preparando para esse início de segundo trimestre, no dia que nós estamos gravando aqui em abril, e para esse ano de 2025, Felipe? Justamente por a gente estar passando por esse momento turbulento, né, de várias mudanças e tal, e o ano que vem é um ano político, então vai ter uma grande influência. É uma grande oportunidade para o empresário se preparar para isso. E o que a gente faz? A gente ajuda o empresário a arrumar a casa dele, arrumar a empresa dele, para ele ter mais previsibilidade, para ele poder ter um negócio mais seguro, para que nos momentos de baixa, nos momentos que às vezes pega de surpresa, ele esteja preparado. Então, para um negócio ser um negócio de sucesso, eu preciso ter uma gestão e uma liderança muito bem aplicada dentro da minha empresa. Então, para o empresário, cara, eu tô meio bagunçada. Uma boa oportunidade de você ajustar. Onde a gente quer chegar com o nosso negócio? Nós queremos ser referência em gestão no país. Porque não existe, como eu falei, não existe liberdade sem gestão e não existe empresa saudável se não tiver uma gestão saudável. Isso não se aprende na faculdade, não se aprende na escola, e a maioria da dor dos empresários é com relação a ter controle de indicadores dentro da empresa e com relação a pessoas. Ah, meu colaborador não faz o que tem que ser feito. Se eu sair da empresa para pensar numa estratégia, fazer alguma coisa, buscar uma oportunidade nova, não vai. Então é uma boa oportunidade para poder organizar o que você já construiu, o que você já conquistou na sua vida, para que você não passe por apuros quando o negócio apertar. E aí você consegue encontrar boas oportunidades, porque quando o negócio está apertando, para uns está apertando, mas quem tem caixa é momento de fazer novas aquisições para ter essa recompensa futura. Você falou, né, sobre o Barsi, sobre receita futura. Eu também penso muito, fui treinado para ver sempre a longo prazo. Sempre a gente está correndo lá na frente. Legal, muito legal. Felipe, parabéns pela sua trajetória, uma trajetória inspiradora. Eu agradeço o espaço na agenda. Imagina como a sua agenda é corrida disputada. Espero que você tenha gostado da experiência, tanto quanto eu gostei. Tenho certeza o nosso público também. Curti demais. Você se preparou para poder fazer essa entrevista. Eu achei muito legal, você trouxe esses pontos e vai resgatando alguns assuntos. Obrigado você que escutou a gente aqui até agora. Para me acompanhar é o @euFelipeSintra e focado sempre em gestão e melhorar a gestão e a liderança das empresas. Sensacional. Obrigado. Sensacional. E você que está aí do outro lado da tela, também é sempre o nosso convidado de honra. Falei que a conversa hoje seria boa, falei que ia valer a pena, e agora você deixa o like. A direção falou, tem que pedir like 5 vezes. Eu esqueci, a conversa estava boa aqui, pedi no começo, e agora no final você não vai deixar eu levar uma bronca. Não é, investidor e investidora? Você vai agora bombar e sentar o dedão no like para me ajudar nessa reta final do programa. Quero agradecer muito a sua audiência e renovar aqui o nosso compromisso. Terça-feira da semana que vem, a partir das 6:30 da noite,
vamos estar juntos aqui para mais uma edição do Olá Investidor. Muito obrigado por hoje. Até a próxima. Tchau.